Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Patrícia Goulart da Silva e estarei apresentando sobre o sistema MAVIP. Como a gente pode observar, então, a suinocultura é uma atividade muito importante para as famílias de Santa Catarina. E aqui na região do Alto Vale, cresceu muito também depois que o Pamplona se instalou aqui. E os municípios do Alto Vale, né, que tem maior quantidade de cabeças de suínos, são Taió, Presidente Getúlio, Trombudo Central e Agrolândia. E a partir de 1978, então, além da suinocultura, a gente começa a ter a piscicultura como uma atividade de grande influência econômica aqui, né? Ela começa a se desenvolver muito mais e ser rentável para a região do Alto Vale do Itajaí. Devido a esses dois sistemas, então, começarem a crescer, eles começam a analisar modelos produtivos. Então, conforme a nossa região aqui, eles avaliam, né, as características regionais daqui, os ambientais e climáticos, e eles desenvolveram, então, um sistema chamado Piscicultura Integrada à Suinocultura, que devido à disponibilidade de esterco, né, que eles tinham, que os produtores tinham, eles não sabiam às vezes o que fazer com aquilo. Eles podiam jogar no meio ambiente, mas não tinha retorno para eles, né? Então eles tiveram essa ideia, né, de usar esse esterco suíno na piscicultura. Então, como funciona esse modelo de integração piscicultura com suinocultura? A gente vai ter a instalação de suínos sobre os viveiros de peixe. Os dejetos dos suínos vão cair diretamente no viveiro dos peixes, né? Então, direto na água ali. E ele vai servir como um fertilizante natural para esse viveiro. E além desse viveiro se tornar um grande filtro biológico, onde que ele vai consumir a maior parte do nitrogênio e do fósforo presentes nele, então reduzindo drasticamente os efluentes, né, liberados pela natureza. O sistema, então, piscicultura com suinocultura começou a crescer na região do Alto Vale do Itajaí. Porém, nos fins de 1996, a ONG chamada APREMAVE, Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí, fez uma denúncia ao Ministério Público, alegando que essa integração, né, era uma fonte de poluição de rios e era a principal responsável pela proliferação de mosquitos borrachudos. Então essa denúncia ela repercutiu e acabou gerando desconfiança pela população em relação a esse sistema. E isso então acarretou uma paralisação do crescimento na região. Então a partir disso, né, eles começaram a pensar como fazer para que essa denúncia fosse combatida, vamos dizer assim, para eles continuar esse sistema, né? Então, a partir desse momento, montou-se uma equipe multidisciplinar para avaliar a situação e propor medidas de otimização do processo e aplicar as recomendações feitas por outros órgãos e entidades. Então, a partir dessas recomendações e das ações adotadas, foi desenvolvida esse modelo que eu vou comentar, né, que é o MAVIP, que é um modelo do Alto Vale do Itajaí de piscicultura integrada. Então, é um modelo de gestão ambiental, né, com o intuito que a atividade ela pudesse ser desenvolvida, porém de uma forma mais transparente, sustentável e legalmente regulamentada. O MAVIP, então, ele foi baseado em 6 pontos principais, que seriam o policultivo, a alimentação suplementar, a integração com suínos, né, viveiros com controle total de entrada e saída de água, aeração e despesca. Então, falando rapidamente sobre cada um, no policultivo a gente vai ter diversas espécies nesse viveiro. Então, a gente pode ter a tilápia, que geralmente é a mais comum, devido a ela ser mais rústica, né? E vários tipos de carpa, como a carpa comum, carpa prateada, carpa de cabeça grande.
E também, se a gente quiser, pode adicionar ao sistema espécies carnívoras. Que essas espécies carnívoras, então, elas vão ter o objetivo de consumir eventuais peixes mortos, evitando que esses animais entrem em decomposição ali no sistema, né, e tragam doenças para o viveiro. Essa combinação de espécies permite que se estabeleça um processo de reciclagem eficiente, pelo fato de ter níveis da cadeia alimentar ocupando e utilizando aquele espaço, né? E esse procedimento ele facilita também no controle de emissão de gases, na emissão de efluentes. Outro ponto, então, seria a integração com os suínos. Isso, então, vai levar para uma redução de custos de produção. Para que haja, né, a produção desse alimento, utiliza-se o subproduto dos suínos, que seriam, então, os dejetos deles e também os restos de ração, né, que sobra às vezes. O nitrogênio e o fósforo, eles vão ser parte dessa matéria orgânica que vão ser utilizados, então, pelo fitoplâncton e zooplâncton, que vão constituir, né, o alimento natural do viveiro. Então, nessa primeira fase inicial dos peixes, né, pode-se utilizar, então, esse alimento natural, né, o fitoplâncton e o zooplâncton. Então, a gente vai utilizar os dejetos dos suínos, né? Geralmente na fase, como eu falei, na fase inicial, né, nos 3 a 4 meses ali dos peixes. E depois, né, então a gente vai vir para alimentação suplementar, que seria a ração comercial, quando os peixes já atingirem um determinado crescimento, né, já quase na fase inicial, geralmente nos últimos 60 dias da produção ali, que seria a parte da engorda mesmo, né. Depois, então, a gente tem o viveiro com controle total de entrada e água e saída. Isso é uma das condições básicas para que haja o controle dos impactos ambientais, né? Isso vai viabilizar a intensificação dos serviços do ecossistema, porque vai permitir a qualidade da água dos viveiros e vai qualificar o aporte de nutrientes daquele sistema, né? E depois a gente também tem outro ponto que seria a aeração mecânica, que é uma ferramenta que vai possibilitar manter a homogeneidade da coluna da água durante os períodos de produção máxima, que seria durante o dia, né? E essa ferramenta ela também vai ser usada para manter os níveis de oxigênio dissolvidos no momentos diários que não são favoráveis, como se fosse à noite e dias nublados. Geralmente esses aeradores eles vão estar localizados na parte mais funda e direcionados na parte mais rasa, para onde que vai encontrar, né, a granja de suínos, porque a granja de suínos ela vai ficar mais na parte mais rasa, né? E depois a gente vai ter a despesca. Então a despesca é uma operação que consiste da retirada dos peixes do viveiro para comercialização e é feita de forma manual, geralmente com 10 pessoas. Vai ser rebaixado, então, parcialmente o nível dessa água, como a gente observa nessa imagem do lado. Agora falando, então, sobre o alojamento dos suínos. Essas unidades de confinamento, eles vão estar geralmente na parte mais rasa, como eu comentei antes. E as dimensões propostas, geralmente, são de 4 metros de largura por 1 metro, ocupando uma lâmina de água de 15 centímetros de profundidade, mas isso não é obrigatório, tá? Que nem a gente observa aqui na primeira imagem, a gente tem piso aqui, mas aqui onde que estão os suínos, a gente tem uma lâmina de água. Então, e lá do lado a gente já não tem, né? A gente só tem o piso ripado aqui mesmo. Aqui onde que a gente tem essa lâmina de água, ela tem uma vantagem, porque a gente não precisa, né, fazer o transporte desse dejeto, então ele já vai cair diretamente a água ali no viveiro, né? A capacidade que a gente tem
de colocar suínos nesses alojamentos é de 60 suínos por hectare. Geralmente é suficiente para produzir a matéria orgânica necessária para fertilizar já o viveiro de piscicultura, né? Então, essa integração suinocultura com piscicultura, geralmente os suínos são na fase de terminação, então na fase de criação onde o animal já está com peso entre 22 e 100 quilos ali. Então esse sistema, agora falando na parte de economia, o sistema Mavip, então, para o produtor rural, ele vai gerar uma maior renda, porque além de a gente vender o suíno, né, a carne suína, a gente vai poder vender o peixe. Isso vai gerar uma renda muito maior para o produtor rural. E falando, né, de dejetos, os suínos, né, eles vão fertilizar naturalmente os viveiros ali. Então a gente não vai precisar comprar adubo para fertilizar esse viveiro. Então ele já tem um menor gasto ali também, né? E os viveiros, eles, como eu falei lá no início, eles vão funcionar então como um filtro biológico, devido a esses dejetos, né, terem caído ali. Então a gente não vai ter a necessidade de implantar um sistema de tratamento de efluentes, porque os efluentes eles já vão ser tratados ali mesmo. E falando ambientalmente, né, a vantagem é nítida, né? A gente vai ter uma diminuição na quantidade de efluentes liberados no meio ambiente. E além, né, desse sistema ser rico em matéria orgânica, essa água desse viveiro, ele vai ser pode ser utilizado nas plantações da região, né? A gente pode usar uma fertirrigação. Isso vai auxiliar então na agricultura também, né? Atualmente, então, o consórcio de peixes, né, com suínos, o modelo Mavip, no Brasil é extremamente familiar. A gente consegue observar isso, né? Não é produzido em grande escala, mas há registros de grandes escalas em países como a China. Eles já estão mais desenvolvidos nessa parte, né? E no Brasil, então, se concentra esse sistema Mavip só na região do Alto Vale do Itajaí. E os maiores municípios que a gente tem produção aqui são Probudo Central e Agrolândia. Então, para concluir, a gente pode observar que o sistema Mavip ele vem crescendo muito na nossa região do Alto Vale. Além de ser uma renda extra para o produtor, vai ter mão de obra familiar. Então, isso vai diminuir o êxodo rural, né? Querendo ou não, porque vai ter mais oportunidades para o produtor rural, então ele não vai querer sair talvez da sua propriedade, né? Então vai ter uma diminuição também no custo de ração, como já foi falado ali, a gente só vai usar ração na fase final dos peixes, na fase inicial a gente pode usar, né, os dejetos suínos, não exatamente os dejetos, né, mas sim os fitoplânctos e os zooplânctos. Só que uma desvantagem desse sistema seria o maior investimento, porque a gente vai ter que gastar para construir o viveiro e também para comprar, né, os aeradores. Isso talvez para o produtor rural seja uma desvantagem, porque às vezes não consegue um financiamento, né, não tem dinheiro na hora, e isso se torna desfavorável, né? Então seria isso. Obrigado pela atenção de todos. Desculpa alguma coisa, né? Aqui está o meu e-mail para contato. Aqui são as referências. E qualquer dúvida, só entre em contato comigo.